Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Juan Nossi, aqui da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, e eu estou muito feliz de poder falar com você nesta manhã. Eu oro para que Deus te dê um dia abençoado. Eu oro para que Deus fale muito com você neste exato momento. O texto de hoje é Atos capítulo 26, e Atos 26, na verdade, é uma continuação de Atos capítulo 25. Então Festo, ele herda o caso de Félix, que foi destituído por causa da corrupção, e esse caso é o caso do apóstolo Paulo. É um caso religioso. Como Festo não tem uma habilidade religiosa, apenas política, ele vai recorrer ao seu amigo rei Agripa, que vai parar tudo o que está fazendo para ouvir o apóstolo Paulo e poder justificar então a ida do apóstolo Paulo para Roma, para que ele seja então ouvido e julgado então por César. Então aqui no capítulo 26 você vai ter o rei Agripa, e olha o que diz o verso 1. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que use a palavra em tua defesa. Então o apóstolo Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos. E o interessante é que, embora o apóstolo Paulo pudesse se defender, ele pudesse se auto-justificar, ele vai aproveitar essa oportunidade para pregar a palavra de Deus para Agripa, para Festo e para todos que estão ali naquela audiência pública. E o apóstolo Paulo, ele começa falando sobre o plano perfeito de Deus. Em determinado momento ele insere o seu testemunho e o negócio vai ficando tão emocionante que o próprio Festo interrompe, dizendo: apóstolo Paulo, você ficou maluco, você ficou louco. E Festo, eu acho que ele interrompe porque ele estava vendo que o apóstolo Paulo ia acabar levando todo mundo a uma conversão ao próprio Cristo. Tanto é que o próprio rei Agripa chega a falar no final: olha, por muito pouco você não me convenceu. Agora, algumas coisas me chamam a atenção aqui, e algumas coisas são dignas de notas, e algumas coisas nós precisamos aprender. E a primeira delas é: nós nunca podemos perder a oportunidade de pregar a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo está em julgamento. O apóstolo Paulo está sendo aqui de alguma maneira julgado. Ele poderia ter aproveitado dessa oportunidade para se defender. O próprio rei Agripa chega a dizer: se ele não tivesse apelado a César, ele seria liberto, porque eu não vejo nele culpa nenhuma. Mas ele não aproveita a oportunidade para se defender e sim pregar o evangelho e sim chegar a César, porque essa era a vontade de Deus. Nós não podemos perder nenhuma chance de pregar o evangelho, assim como o apóstolo Paulo não perdeu. Se você está dentro de um táxi, se você está no Uber, pregue a palavra de Deus. Se você está no leito de um hospital, se você está acamado, pregue a palavra de Deus. Se você está sendo julgado, acusado, pregue a palavra de Deus. Se você ocupa um cargo de liderança, de chefia, pregue a palavra de Deus. Em todos os lugares que você puder, pregue a palavra de Deus e dê o seu testemunho. A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é o poder do testemunho. Quando o apóstolo Paulo começou a testemunhar, o inimigo se moveu e usou Festo para que ele pudesse interromper, porque o testemunho é poderoso. Não tem algo mais poderoso que você possa falar do que o seu testemunho pessoal. O seu testemunho pessoal é capaz de emocionar, impactar e transformar, e você precisa aprender a usar o seu testemunho na pregação do evangelho. Qual foi a última vez que você testemunhou daquilo que Deus fez na sua vida para os seus amigos de faculdade, para os seus amigos de trabalho, ou até mesmo em uma palestra ou em um treinamento que você deu? Qual foi a última vez que você deu o seu testemunho? Não perca a oportunidade de testemunhar. A terceira coisa que eu aprendo aqui é que mesmo quando você é acusado facilmente, ou quando você é acusado de uma maneira agressiva, ou quando você está sendo injustiçado, não perca o controle. Se o apóstolo Paulo tivesse perdido o controle quando lhe chamaram de louco, ele teria perdido a sua autoridade, mas ele manteve-se sereno, ele manteve um equilíbrio emocional, e por isso ele ganhou ainda mais credibilidade. Ainda que as pessoas tentem tirar você do sério, não saia do sério, mantenha-se equilibrado, faça uma boa gestão emocional e permita que o Espírito Santo gere em você o fruto do Espírito, que é paz, bondade, mansidão e domínio próprio. E que você possa então aproveitar
todas as oportunidades que você tem na vida para chegar aos lugares que Deus deseja. O próprio Agripa disse, olha, se Paulo não tivesse apelado a César, neste momento ele estava livre. Mas estar livre não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que Paulo chegasse a Roma. E o apóstolo Paulo abriu mão, então, de uma falsa liberdade para que ele pudesse chegar aonde Deus queria. Sabe, não abra mão do que Deus quer em detrimento do que você quer. Deus sim sabe o que é bom, perfeito e agradável para você. Agora, como é que tudo isso cai no teu coração? Como é que tudo isso faz sentido nesse exato momento de vida em que você está? E eu quero orar com você para que essa palavra não só faça sentido, mas para que ela norteie o seu proceder, aquilo que você deve fazer e como você deve viver. Deus, nós pedimos ao Senhor que nos capacite para que possamos conhecer a sua vontade, para que nós possamos nos desprender do nosso nome, da nossa reputação e sim usar todas as oportunidades que temos para pregar o Evangelho, para falar do teu amor, para testemunhar daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que nos dê uma boa gestão emocional para que mesmo quando o inimigo queira nos tirar do sério, o teu fruto, o fruto do Espírito seja manifesto, o domínio próprio, Pai. E que o Senhor nos ajude para que através dessa gestão da emoção tenhamos ainda mais habilidade para pregar o Evangelho e chegar aonde o Senhor quer. Não nos deixe sair do caminho, não nos deixe, Pai, sair da rota, mas que nós possamos viver no centro da sua vontade e que nós possamos cumprir a sua vontade, porque não há vida melhor do que essa. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém e amém. Um grande abraço meu e de toda a nossa igreja. Que Deus abençoe muito a sua vida e eu te vejo amanhã.